Geralmente a gente faz essa abertura, eu já vim aqui abusadamente, tá, meu amigo? Então vamos lá, abrindo o Evangelho, para a gente já ir se harmonizando, sintonizando com o trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos envolva agora nesse momento. Olha, eu abri aqui o Evangelho no capítulo 14, o item é 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vem falando assim: e tendo vindo para a casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Porém, o povo lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E repassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, 31 a 35, e também São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. A gente observa nesse trechinho, quando Jesus fala quem são meus pais, minha irmã e meus irmãos, justamente aqueles que seguem os desígnios de Deus. Mas na realidade, como ele também falou anteriormente, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então todos nós estamos no rebanho do Cristo. Então que nós possamos assim fazer uma reflexão, e para aqueles que puderem fazer a leitura para complementar, né, que vem a explicação bem melhor no item 6 e 7. Então vamos assim fazer a nossa prece, elevando a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, o amparo, a sustentação, assim pedimos, Pai, para esse nosso momento da noite, o envolvimento, Pai, da Tua paz, da Tua tranquilidade a todos nós, para que nós possamos assim estarmos envolvidos junto com esses amigos espirituais, mas abertos, Pai, para a compreensão da lição de hoje que o nosso amigo Sérgio irá nos trazer. Pedimos então o envolvimento ao nosso amigo Sérgio, para que ele seja intuído nas suas colocações e que todos nós possamos estar nesse momento envolvendo com as melhores vibrações. Que a Tua paz possa permanecer nos nossos ambientes, onde nos encontramos, nos nossos lares, alguns amigos, às vezes no trabalho, que nós possamos irradiar essa Tua luz, Pai, através da nossa conduta, do nosso pensamento, das nossas atitudes e do nosso falar. Que nós possamos estar vigilantes, Pai, sempre atentos, e que a lição na noite possa assim nos fazer refletir sobre o nosso modo de pensar, sobre o nosso modo de agir. Ampara-nos a todos, Pai, e abençoa-nos pela vontade, pelo esforço de nos encontrarmos aqui. Obrigada por mais uma vez estar servindo assim, Pai, como instrumento útil dessa Tua doutrina, desse Teu amor, dessa Tua obra. Que assim seja, pedimos a Tua permissão para iniciarmos nessa noite o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Sérgio, meu amigo, passando para você uma boa tarefa, que Jesus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite, Elisa. É só levantar a mãozinha para a gente não ficar naquele problema do tijolinho. Levanta, eu já sei que você está aí. Passo para ti, meu amigo. Ok, passando. Uma boa tarefa. Beijinho. Obrigado, Elô. Um beijo para você também. Muito boa noite a todos. Nina, Marcinho, Lisa. É sempre uma alegria estarmos aqui junto com vocês, participando dessa noite de estudo. Vamos procurar conhecer um pouquinho mais essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora como é a nossa doutrina espírita. Bom, hoje, quinta-feira, é dia de estudarmos as obras de André Luiz, e nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu. O nosso estudo de hoje é do capítulo 12.
intitulado Estudando Sempre. Bom, André Luiz e a equipe de benfeitores, chefiada por Clarencio, pelo ministro Clarencio, eles foram a uma excursão no mundo espiritual, visitar o Lar da Bênção, que é uma instituição que acolhe espíritos desencarnados na fase infantil e que ainda não se encontram com o seu psiquismo, com a sua evolução, melhor dizendo, que lhes permita retomar imediatamente o seu psiquismo, indo à forma adulta em que eles se encontravam antes de reencarnar. Então esses espíritos ficam no mundo espiritual à semelhança aqui da Terra, ficam com a forma infantil, sendo tratados como crianças até que amadureçam, até que recobrem o seu psiquismo de adulto e possam novamente retomar a sua condição adulta. André Luiz, Clarencio e Hilário, eles então foram a essa instituição levando dois espíritos que foram mães aqui na Terra, desdobrados pelo sono físico, levaram esses espíritos para esse Lar da Bênção, para que eles visitassem aqueles que foram seus filhos desencarnados na fase infantil aqui na Terra. Isso foi o que nós vimos então nos últimos capítulos. Nesse capítulo de hoje, André Luiz vem narrar o regresso que da equipe de benfeitores, após essa visita ao mundo espiritual, retornando ao lar desses espíritos que estavam desmembrados pelo sono físico para restituí-los ao corpo físico. E um desses espíritos era Antonina, que estava em sua residência vivendo com 3 filhos e tinha sofrido com a desencarnação de um dos seus filhos. Eram 4 filhos, um desencarnou na fase infantil, justamente esse a quem ela foi visitar no Lar da Bênção. Voltando à residência de Antonina, então, os benfeitores lá encontraram outro espírito de um ancião que se encontrava lá já antes da partida dessa caravana para o Lar da Bênção. Um espírito chamado Leonardo, que na sua última existência aqui na Terra havia sido avô da dona da casa. Nós, no último estudo que nós realizamos aqui, nós vimos que esse espírito se encontrava em estado de grande desequilíbrio, porque ele havia participado aqui na Terra de um drama envolvendo um triângulo amoroso, né? E ele, para ficar com uma determinada mulher, ele levou a cabo a vida do seu concorrente, né? Do seu rival. Ele matou através do envenenamento esse rival para ficar com essa mulher. E isso estava, então, ao retornar ao mundo espiritual, ele voltou com esse peso, né? Com a sua consciência o condenando por essa prática desse ato criminoso. E ele, então, foi encontrado lá na casa de Antonina, quando os benfeitores lá compareceram para levá-la, retirá-la do corpo físico, através do sono, para levá-la ao mundo espiritual, ao Lar da Bênção. E agora, retornando a essa residência, lá estava ainda Leonardo, continuava lá. Vamos ver então qual é a narrativa de André Luiz sobre os fatos que se sucederam em seguida. Ele começa: às despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre.
Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Então aqui André Luiz está descrevendo, né, como se encontrava aí o caminho de volta, né, as circunstâncias físicas do caminho, né, narrando o clima, a atmosfera, a beleza do espetáculo celestial que eles estavam presenciando. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, quer dizer, uma das mulheres que foram, dos espíritos, né, que tinham sido mães, que foram com eles ao lar da bênção. E sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico da nossa amiga. Deixaram então uma daqueles dois espíritos na sua residência e voltaram para a residência de Antonina. Antonina mostrava-se calada, tristonha. Dir-se-ia teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. Quer dizer, Antonina já estava como que saudosa daqueles momentos que ela estivera em companhia do espírito que fora seu filho, desencarnado na fase infantil. Mas chegando ao lar, ela imediatamente já procurou se acercar dos outros filhos que tinham ficado aqui no corpo físico, né, dormindo. O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicando-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Quer dizer, com os efeitos do passe magnético que Clarencio ministrou, ela começou a já mudar as suas sensações, o que ela estava sentindo ao retornar da excursão, e passou a sentir então, segundo André Luiz, a leve e doce vertigem, ou seja, aquela vontade, né, suave de adormecer novamente, de se entregar ao sono. Atendendo ao orientador, demoramo-nos em observação, notando que a Antonina da nossa maravilhosa viagem aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Quer dizer, ela retomou de imediato o seu corpo físico, né? Mergulhou no corpo novamente, no corpo que estava adormecido. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Bom, aqui o que acontece é que a matéria, como André Luiz descreve aqui, ela retornando ao corpo físico, perdeu aquela percepção, né? Como ele diz, aquela acuidade mental que ela se encontrava nos momentos em que, desmembrada do corpo, acompanhou os benfeitores ao lado da bênção. E por que isso acontece? Porque a nossa matéria aqui na Terra, ela é uma matéria ainda bastante densa, né? Um tanto grosseira, consequência do momento evolutivo em que o planeta se encontra, que por sua vez é reflexo do estado evolutivo dos espíritos que compõem a sua humanidade. Então, a matéria, o fluido cósmico aqui da Terra, ele ainda é um fluido denso, que faz gerar, em consequência, uma matéria igualmente densa, grosseira. E como resultado, então, nós temos que o nosso corpo físico, o corpo físico dos espíritos que aqui reencarnam, eles são dessa natureza. Eles são corpos ainda bastante densos, grosseiros,
o que faz com que as faculdades espirituais elas sejam enfraquecidas. O corpo físico embaraça as percepções espirituais, embaraça o exercício pelo espírito das suas faculdades. É como um vidro que fica ofuscado pela um vidro opaco, por exemplo, né, que ofusca a irradiação da luz, né? Como nós temos uma luz, você coloca um vidro opaco diante dela, a irradiação da luz vai ficar obscurecida. Então, com as nossas faculdades mentais acontece a mesma coisa. O espírito pode manifestá-la tanto mais livremente ele se encontre do corpo físico, nos momentos de emancipação pelo sono. Ocasião, então, em que ele fica liberado dessa influência embaraçosa. O que aconteceu, então, com Antonina? Desmembrada do corpo físico, ela demonstrava uma percepção espiritual acentuada, que ela perdeu ao regressar à sua residência e novamente mergulhar no corpo adormecido, como relata aqui André Luiz. E ele continua: contudo, Antonina não mais nos viu. Quer dizer, retornando ao corpo físico, ela não tinha mais condição de perceber a presença daqueles 3 espíritos ali que se encontravam ao seu lado. Era agora simplesmente a mulher humana nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumaçarem rápidas. Quer dizer, ela, embora já no corpo físico, tendo perdido tendo as suas faculdades espirituais embaraçadas, ela ainda guardava uma ligeira impressão daquela excursão que ela procederam junto. É como se fosse um resquício, né? Algo que ficou ainda assim na sua mente, com uma vaga impressão, uma ideia, uma memória muito longínqua do que se sucedera. É mais uma intuição, né? Algo que o espírito guarda quando volta ao corpo físico. É o mesmo que acontece conosco durante o sono, né? O que acontece conosco todos os dias, né? Muitas das vezes nós despertamos pela manhã com a impressão de que alguma coisa aconteceu durante a noite, né? Que passamos por alguma experiência. Marcinho, é algo assim um tanto embaraçado, né? Uma coisa assim que a gente fica a saber se realmente aquilo é verídico, ou se é fruto da nossa imaginação. A gente ainda tem dificuldade de entender. Então é isso que Antonina estava sentindo naquele momento. Ela guardava essa impressão ainda agradável da visita que fizera ao filho, mas não se recordava com detalhes do que tinha acontecido, porque regressando ao corpo físico, o cérebro não permite essa recordação, né? Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Quer dizer, a lembrança do filho ela ainda guardava, né? Porque foi o que motivou a sua ida ao lar da bênção. Então, como disse Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, o interesse de Antonina era o filho, né? Ali estava o seu coração. Então, ela guardou, ali estava o seu tesouro, melhor dizendo. Então, em consequência, o seu coração estava voltado para aquela imagem do filhinho que ela guardava como uma impressão na memória, sem
que fosse, sem que ela conseguisse, na verdade, compreender o que estava realmente acontecendo. Nós guardamos os fatos mais marcantes, né, Lu? Aquilo que realmente nos interessa enquanto espíritos, né? Aquilo que nos toca o coração. Isso é o que nós mais guardamos, né? E recebemos as impressões mais claramente. Foi o que aconteceu com Antonina. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos, a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Ela tinha uma reminiscência, né? Resíduos de lembrança do que se passou, mas não via aquilo com muita clareza. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Quer dizer, o interesse dela estava no encontro com o filho. O seu coração estava ali, onde era o seu tesouro, que era aquele encontro, o seu filho, era o que realmente lhe tocara o coração. Então isso é o que ela guardava na mente. As orientações de Clarencio, as observações que Clarencio efetivara durante a excursão, essas, como não lhe despertaram um maior interesse, né? O objetivo dela integrar aquela excursão era outro, essas observações pavam. Ela não guardava, como diz a essência. Por quê? Porque não despertou nela qualquer interesse, não tocou o seu coração. O que realmente tocou o seu coração foi o encontro com o espírito. Quero guardar a recordação deste filho. Marcos era o filho, né? Desencarnado precocemente. Então, ela estava querendo guardar aquela lembrança, não estava querendo esquecer, porque ele trazia um grande conforto, uma sensação muito agradável, né? O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça e, como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando a caçula, que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Quer dizer, então, ela, nos primeiros momentos, o espírito ainda estava ligado àquela excursão, mas em seguida, ela retomou à normalidade, né, da sua vida aqui terrena, como espírito reencarnado, e adormeceu. E André Luiz então indaga de Clarencio: nossa amiga não poderá guardar positivas recordações. Aliás, isso aqui é Clarencio afirmando, né? A indagação é de Hilário. Mas por quê? Por que ela não poderia guardar as recordações, né, de modo mais acentuado? Pergunta Hilário. E Clarencio vai responder: raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Quer dizer, nós não conseguimos conviver com essas duas realidades, né? Com a nossa realidade espiritual, com que os valores espirituais que nós trazemos, né, no nosso íntimo, com a realidade da vida material.
Então, por isso é que Clarencio diz que raros são os espíritos que conseguem viver com essas duas realidades, compatibilizar essas duas realidades. Daí é a necessidade do esquecimento do passado. É isso? É isso, Luiz? Ficaria confuso, né? Exato. Por isso é necessário o esquecimento do passado, para que nós possamos melhor aproveitar o tempo da vida material, da vida corpórea. Se nós tivéssemos que nos dividir, administrar essas duas realidades, a realidade espiritual com a realidade da vida corporal, nós ainda não temos evolução suficiente para isso. Isso ainda nos causaria grandes problemas, dificultaria o nosso processo de crescimento, que é o objetivo de nós estarmos aqui reencarnados. Por isso, Clarencio explicou que se ela tivesse essa lembrança de modo mais acentuado, de modo mais exato, o que aconteceria? Ela sentiria, como disse Clarencio, uma saudade mortal, ou seja, uma saudade que lhe traria certamente muitos transtornos, talvez até de natureza física, né? Por isso que ele diz aqui uma saudade mortal, porque ela não saberia como conviver com isso. Pois é, Luiz, o esquecimento ele é uma necessidade, porque a julgar pelo que acontece, né, na Terra, né, pela nossa história, provavelmente nós ficaríamos muito abatidos, né, se tivéssemos o conhecimento do que nós fizemos, do que nós praticamos, dos semelhantes que nós prejudicamos. Então, só à medida que o espírito vai evoluindo é que ele consegue conviver com essas realidades sem se deixar afetar, né? Um exemplo muito claro disso é Emmanuel, que hoje ele recorda fatos passados há 2000 anos atrás, quando ele foi um senador romano muito vaidoso, que cometeu inúmeras arbitrariedades, prejudicou muitas pessoas, cometeu mesmo alguns atos, né, criminosos contra aqueles que estavam em condição social inferior, e ele hoje se recorda disso sem que isso tenha cause qualquer afetação. Surgiu uma mensagem aqui, o som tá ok, tá? Vocês estão ouvindo? Oi, tá ok? Ah, então tá, tudo bem. Apareceu uma mensagem aqui, eu não sei, não sabia o que era isso. Então, hoje, por exemplo, Emmanuel, como já evoluiu, ele consegue conviver com essas duas realidades. Ele não se deixa afetar pelo conhecimento do seu passado, né, pela recordação desse passado. Então ele vem narrar nas suas obras esse passado, né, principalmente no livro Há 2000 anos, que eu estou me referindo, onde ele narra esses atos contrários à lei de Deus que ele praticou aí, em abundância naquela época, né, como senador orgulhoso, autoritário, prepotente, que só pensava nos seus interesses. Ele hoje se recorda disso sem sofrer nenhuma consequência, sem que isso cause nenhuma afetação. Por quê? Porque já é um espírito que progrediu daquela época para hoje. De 2000 anos para cá, como nós observamos nas obras subsequentes em que ele narra as suas experiências aqui na Terra, nós vemos como ele progrediu. E hoje é esse espírito altamente adiantado, né? Esse benfeitor, instrutor que nós conhecemos. Então, ele já tem condições de recordar o seu passado, porque isso não vai trazer nenhuma consequência. Mas nós outros, espíritos ainda num nível mais abaixo que ele, né?
ainda teríamos certamente muitas dificuldades de aceitarmos essa nossa realidade passada sem nos deixar afetar, né? Sem que isso viesse prejudicar a nossa caminhada. Então é o que aconteceria com Antonina se ela viesse ter uma lembrança mais exata, mais verídica do que aconteceu. Ela provavelmente, como diz aqui Clarencio, ela não saberia lidar com isso e isso afetaria a sua existência atual, os objetivos porque ela estava reencarnada aqui na Terra. Bom, vamos continuar. O ministro, todavia, explicou o paciente. Cada estágio da vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Então, está aqui explicado bem claramente o porquê nós não podemos ter esse contato mais direto, essa percepção mais exata da nossa vida espiritual, porque funcionaria como um conhecimento inoportuno, prejudicial à nossa passagem aqui na Terra. O nosso interesse pelos interesses pelos quais nós estamos aqui no corpo físico, como diz André Luiz. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Quer dizer, a gente vê como é que a lei de Deus ela é sábia, né? Generosa, misericordiosa. Quer dizer, ela vai possibilitar que Antonina tenha essa recordação na medida exata da sua necessidade, na medida exata que não vai lhe causar nenhum prejuízo no seu processo evolutivo, na sua existência atual. Ela sentirá essa visita, né, a reminiscência dessa visita, mas exato, como um consolo, mas não será o tanto para prejudicá-la, ela receberá na medida exata. E essa certeza, ela terá com isso a certeza, a convicção de que seu filho está bem e que a aguarda no mundo espiritual para o reencontro, que certamente acontecerá mais cedo ou mais tarde. As definições de vírus foram atualizadas. Como a lei de Deus é sábia, né? A sabedoria da lei de Deus. Sempre estabelecendo o que é necessário para nós. Muitas das vezes nós nos insurgimos contra ela. Por quê? Por nossa própria falta de percepção, né? Por nossa próprio desconhecimento, por nossa inferioridade, né? Para sermos claros, inferioridade espiritual. Mas ela é sábia, exato. Por isso, que essa questão de vidas passadas deve ser feito com muito cuidado, né? Com muito critério. Sempre apenas em caso de necessidade e jamais por curiosidade. Necessidade diagnosticada por alguém que tenha conhecimento de causa, né? Um profissional da área de saúde psíquica que conheça essa realidade e que saiba
identificar a necessidade ou não. Nos lembrarmos apenas por curiosidade pode nos trazer consequências imprevisíveis. Pois é, Lisa, se nós, depois de termos já nos melhorado, né, bastante, né, porque a verdade é que nós já melhoramos, nós ainda temos muitas coisas que nos trariam um arrependimento muito penoso, muito sofrido, que iria dificultar a nossa existência, isso considerando fatos passados nessa própria existência, né? Como você está dizendo aí, quando nós já tínhamos realizado uma caminhada de progresso, já tínhamos nos melhorado. Imagina quando nós estávamos ainda numa condição mais inferior, quando nós encontrávamos ainda num estágio de evolução ainda pior do que nós estamos hoje. Realmente seria algo de consequências imprevisíveis e certamente consequências danosas, não consequências positivas para o nosso crescimento. E como o nosso objetivo aqui na Terra não é um objetivo, nós não estamos aqui de férias nem a passeio, né? Nós temos uma meta a atingir, que é sairmos daqui melhores, ainda que seja um pouquinho do que aqui chegamos. Então nós temos que fazer aquilo que convém para esse nosso progresso, para esse nosso crescimento, e não procurarmos coisas, né, por curiosidade ou sem nenhuma motivação, sem nenhum propósito sério, coisas que muito provavelmente, quase certamente, nos trariam inconvenientes. Bom, vamos seguir. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Quer dizer, é aquele ancião que eu me referi, que estava ali, permanecia ali na residência, né? Pelo que a gente depreende aqui da narrativa de André Luiz, ele estava lá permanentemente, né? Ele fizera ali da casa de Antonina a sua residência. André Luiz continua narrando. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além. Sim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se. Então, aqui uma situação interessante, né? O ancião, o Leonardo, era o avô de Antonina na última existência, ele ainda estava ali necessitado do sono, o que causou estranheza a Hilário, né? Como é que o espírito, fora do corpo físico, ainda sente essa necessidade de dormir, essa necessidade causada pelo sono físico. E Clarencio explicou que esse velhinho, né, esse Leonardo, ele estava ainda muito ligado à vida física, porque, como nós vimos em capítulos anteriores, ele fora protagonista de um drama sentimental e que causara a morte por envenenamento do seu rival, o rival que estava atrapalhando sua conquista de uma determinada mulher. Então ele ainda estava muito preso à vida terrena, muito preso a esse fato que realmente o marcou. Era a sua consciência que o estava condenando por ele ter praticado aquele crime, tirado a vida desse rival. Então, estando ainda muito ligado à vida terrena, à vida corporal, ele ainda sentia essas mesmas sensações, como a de sono, por exemplo, né? Ele ainda sentia necessidade de dormir, como fazia quando encarnado. Ou seja, ele guardava
ainda as impressões do seu corpo físico. Ele ainda, mesmo estando já liberado do corpo físico, esse corpo ainda o influenciava, ainda o estava ditando determinadas necessidades. Exato, Elô, até mesmo de alimento, né? Esses espíritos mais ligados à matéria, que demoram mais tempo para se desprender, para se liberarem da vida aqui na Terra, eles ficam ainda durante muito tempo presos a necessidades, a percepções da vida terrena, da vida física. E sentem cansaço, sentem sono, sentem fome, sentem sede, sentem frio. Tudo isso são as mesmas sensações que sentiam enquanto estavam aqui reencarnados. E era o que acontecia com esse velhinho, com esse Leonardo. Ele, como estava, como eu disse, preso aqui à Terra pelo crime que praticara, ele não conseguia se desprender da vida física, tinha essas mesmas sensações, conforme explicou aqui Clarencio, necessitando, portanto, do repouso, do sono, para poder se refazer. E continua sua narrativa, André Luiz. Examinamo-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Essa é outra consequência, resultado do nível de evolução que o espírito esteja naquele momento. No mundo espiritual, nós sabemos, a doutrina nos ensina, que o espírito ele vai se apresentar com o seu perispírito, né? Aquilo que Paulo chamou de corpo espiritual. E esse perispírito, que é o corpo no qual ele vai se apresentar no mundo espiritual, é um organismo, um misto de matéria do mundo espiritual, fluídica, e de matéria do mundo físico. E ele é plástico, ele tem plasticidade. Ele, como a matéria é semifluídica, vibrátil, ele pode se amoldar de acordo com a vontade do espírito. Mas para que o espírito possa moldar esse corpo espiritual à sua vontade, é preciso que ele esteja equilibrado, que ele já seja um espírito mais adiantado, o que não era o caso de Leonardo, um espírito que estava em grande momento de perturbação, de desequilíbrio, pelo crime que houvera praticado aqui na vida física. Então ele não tinha essa condição de, através da força da mente, ele administrar o seu perispírito. Então o seu perispírito estava ainda, era consequência ainda dessa sua ligação à vida carnal. Era um perispírito ainda muito grosseiro, como diz André Luiz, como se ainda estivesse num corpo físico. Quase que não se distinguia de um corpo físico, tal a densidade desse perispírito. Bom, ele continua. Deixei a hilários pruridos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inopino. Após lhe observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. E o ministro não se fez de rogado e explicou. Então aqui Clarencio vai dar a sua explicação sobre o porquê que Leonardo se encontrava com o perispírito naquelas condições. Diz ele, o psicossoma, ou perispírito, da definição espírita, que é o nome, é o psicossoma, algumas correntes chamam psicossoma, outros chamam de corpo astral, corpo espiritual, como disse que Paulo chamou, e que Allan Kardec deu o nome de perispírito, fazendo analogia com o perisperma de uma fruta, né? O caroço de uma fruta. Da mesmo modo que esse caroço, essa fruta, ele é envolvido por esse perisperma, o espírito também é envolvido por
essa membrana, né, vamos dizer assim, esse corpo semifluídico. Então, por isso, Kardec deu o nome de perispírito. Não é idêntico de maneira absoluta em todos nós, quer dizer, ele é diferente, né? Ele tem, cada um tem as suas características, de acordo com o seu momento evolutivo, vai formar um perispírito de uma natureza diferente. Não existe, assim como na realidade não existem dois corpos físicos totalmente iguais, quer dizer, mesma coisa, né? Como não existem dois corpos iguais, também não existem dois perispíritos iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Quer dizer, a morfologia, né, a matéria é a mesma, porém ela sofre variações de acordo com o nível de evolução do espírito, né, de acordo com o nível mental, estado psíquico do espírito. No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso, ou aquilo que buscamos. Quer dizer, no corpo físico, quando o espírito reencarna, nasce aquele corpo infantil, aquele corpo ele tem a influência genética, né? Os genomas dos pais, né, vão dar determinadas características àquele corpo físico. Mas no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele não recebe nenhuma herança genética de outro espírito. Os pais, eles não têm nenhuma participação na formação desse perispírito. O perispírito ele é ditado, ele é determinado pelo estado psíquico, pelo estado evolutivo do espírito. Então, como diz André Luiz, a herança funciona de indivíduo para ele mesmo. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. O nosso corpo, nosso perispírito, será uma herança, será herdado daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. E ele continua: renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Então ele dá um exemplo aqui, né, de psômano, aquele alcoólatra, que ele não adquire esse hábito, né, esse hábito de se dedicar de modo desregrado ao consumo de álcool por herança dos pais, né? Nós conhecemos casos, né, vemos casos aí de pessoas que são chegadas a esse vício, né, a consumo sem nenhum tipo de regramento, sem nenhum tipo de limite do álcool, e cujos pais sequer tomam uma gota de álcool, né? Então não é uma herança genética, é uma herança do próprio espírito, é uma tendência daquele próprio espírito. É o exemplo que André Luiz cita, que Clarencio, melhor dizendo, cita aqui nessa passagem relatada por André Luiz. O mesmo caso é o nosso perispírito. Não são nossos pais que vão nos ceder, através de fatores genéticos, as características do nosso perispírito. Elas seguirão o nosso estado evolutivo, a nossa mente, a nossa bagagem, exatamente. E continua, então, André Luiz sua narrativa. Imprimindo grave em torno a voz, ponderou a Clarencio ainda explicando. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Ou seja, é aquela questão da formação da família.
que nós sabemos, a doutrina nos ensina, que não é constituída ao acaso, não é produto, não é resultado do acaso, pura e simplesmente de uma união, de uma atividade sexual, né? De uma atividade envolvendo os órgãos genéticos de pai e mãe. Ela é programada no mundo espiritual, né? Nós temos uma parentela espiritual e essa família, a família é programada de acordo com a necessidade do espírito. Nem sempre também é por afinidade. Muitas das vezes é por necessidade de reajuste. Espíritos que precisam se reajustar, que não tem nenhum grau de parentela espiritual, nenhum grau de afinidade, esses espíritos precisam se ajustar por alguma desavença do passado. Então eles são reunidos no mesmo grupo familiar. Por isso explicou aí o benfeitor Clarencio de que os filhos encontram os pais que precisam e os pais recebem os filhos que procuram, os filhos que também necessitam para essa sua experiência aqui no mundo corporal. Então, ninguém é pai, mãe, filho por acaso. Sempre é resultado de uma programação que é levada a efeito no mundo espiritual, salvo exceções, né? Nós sabemos que há exceções em que o espírito reencarna sem nenhuma programação, resultado apenas de um automatismo da matéria, né? Naqueles casos de que a relação sexual não é prevista, né? Não é uma relação sexual fortuita, ao acaso, e aí então o espírito se aproveita dessas circunstâncias ou é aproveitado pelos benfeitores para reencarnar, mesmo que não haja nenhuma programação. Mas, via de regra, há uma programação, a família constituída no mundo espiritual. Nesse capítulo do Evangelho, né, que fala da família parentela espiritual e parentela corporal, Kardec explica de modo muito claro, né, muito lúcido essa questão. Bom, vamos continuar. Lembrei-me repentinamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Mas, vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou: no campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis, que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância, no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. É aquilo que nós nos referimos, né? São famílias constituídas pela necessidade do reajuste. E sorrindo acrescentou: na família consanguínea, ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Quer dizer, aquele que já não tem, ou pelo menos tem grande necessidade no momento de reajuste, esses já podem reencarnar num núcleo familiar que é ditado pelos laços afetivos, pelo amor, ou seja, a união familiar é motivada pelos laços de afeto. São espíritos que já mantêm laços de afeto há muito tempo, em outras passagens, de outras existências, e que vêm para essa nova experiência unidos por esses laços do amor. Mas isso para os casos de não haverem necessidade de reajuste, né? Que acreditamos seja a maioria das uniões aqui na Terra. É o principal fator motivador da formação do processo familiar no mundo expiatório e provacional como o nosso, né? É a necessidade de reajuste. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho, que repousava, e continuou comentando, mais particularmente com Hilário:
Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as, desse modo, no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Quer dizer, aquilo que nós já vimos, né, na passagem anterior. Esse ancião, esse velho, esse velhinho, como diz André Luiz, Leonardo, ele entregou-se na Terra a esses sentimentos de ódio, de tédio, de aflição. Quer dizer, ele fixou sua mente em torno desses valores. E com essa atitude, ele fez com que as forças igualmente densas, né, inferiores, prejudiciais, que atuassem sobre o seu organismo perispiritual, que, como dissemos, é consequência, é resultado do nosso psiquismo. É o nosso psiquismo, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações, que vão formar esse nosso perispírito, que vão ditar a natureza do nosso perispírito. Elô, podemos avançar aí mais uns 5 minutinhos, né? Que já estamos terminando, já está no tempo, mas falta só um pouquinho. Vamos ver se a gente conclui. Vamos lá. Então, como ele se entregou a esses pensamentos dessa natureza, a sentimentos tão inferiores, o que ele fez foi atrair para si essas energias negativas, essas energias obscuras que atuaram sobre o seu perispírito. Daí ele se apresentar no mundo espiritual com esse corpo espiritual denso, como diz aqui André Luiz, escuro, de aspecto escuro e pastoso, resultado do seu momento evolutivo, do seu psiquismo. Somos herdeiros de nós mesmos. Quer dizer, ele herdou esse corpo espiritual nesse estado, nessa condição, de quem? De si mesmo, dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sentimentos. Ele continua: mas e se nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Inquiriu o colega preocupado. Quer dizer, se ele se dedicasse, em vez de ficar ali ocioso, sentado ali na casa da neta, se ele se dedicasse a um trabalho edificante, a procurar ajudar, procurar participar de algum modo em trabalho de auxílio, ajudar a ser útil a alguém, como André Luiz e Hilário estavam fazendo. E aí o benfeitor responde: indiscutivelmente, o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como cursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação de obstáculos mentais, porque a indolência trazida no mundo é tóxico cristalizante das nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinido. Se pretendemos... Olha, aqui é a chave desse ensinamento. Se pretendemos possuir um psicossoma, quer dizer, um perispírito sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo, ou seja, torná-lo mais sutil. E como fazer isso? Pela sublimação incessante da nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores
suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário, quando nos pomos em desacordo com a lei. Então, o trabalho é uma das leis naturais instituída por Deus, né? É uma necessidade física e uma necessidade espiritual. Então, como explicou o ministro Clarencio, é através dele que o espírito se eleva, que o espírito se liberta das suas imperfeições, que ele traz ainda ao fruto da sua existência, as pretéritas, e que precisa se despojar para poder evoluir. Então, aquele que passa pela experiência física sem se devotar ao trabalho digno e nobre, entregando-se, como fez Leonardo, ao ócio ou aos prazeres que a matéria proporciona, ele vai cristalizar no seu psiquismo, na sua mente, ideias nocivas, ideias agressivas que vão fazer mal ao corpo perispiritual, que vão causar lesões que certamente exigirão, para serem reparadas, o preço da dor e do sofrimento. É a consequência da lei de causa e efeito. Exato, isso é um efeito até físico, né? Aquele que fica numa inação, ele tem seus membros, né? A sua musculatura toda, ficam atrofiados, né? Passa por um processo de acanhamento, né? Só como se estivesse sendo... atrofiado é o termo mais propício mesmo, né? Então, do mesmo modo, e o mesmo acontece com a nossa mente. A nossa mente, é claro que não é uma atrofia material, como acontece com o corpo físico, mas é uma atrofia mental, é uma atrofia psíquica, que é o que vai provocar a lesão no perispírito, vai fazer com que esse espírito que se dedicou ao ócio, que apenas cuidou dos prazeres poucos que a vida na matéria nos proporciona, ele vai recolher esse fruto da sua inação, dessa sua opção no mundo espiritual. É a consequência daquele princípio que Jesus nos ensinou, que cada um recebe segundo as suas obras. Pois é, esse é um ditado que tem aí no ditado antigo aí do interior, né? Mente vazia, oficina do diabo, ou mente ociosa, né, como você disse aí. Então, ele está colhendo hoje no mundo espiritual aquilo que ele semeou, né, aquilo que ele plantou aqui na vida física. Uma vida de ócio, uma vida dedicada aos prazeres da matéria, está colhendo uma situação espiritual pouco confortável, com o seu perispírito se apresentando nessas condições. Bom, terminando então esse capítulo, André Luiz relata: lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que, para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente, e porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados, que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcada para a noite seguinte. Quer dizer, como o dia já estava amanhecendo, e Clarencio disse que entendia que era necessário a cooperação para se fazer esse trabalho, né, mental, essa intervenção na mente desse ancião, né, desse velhinho. Seria preciso a cooperação de outros espíritos que tivessem com ele vivenciado esse drama ou que tenham feito parte da sua família corporal. Ele então resolveu adiar para a noite, quando esses espíritos estivessem desdobrados pelo sono físico, para não lhes atrapalhar a sua vivência, as suas experiências durante o dia. Bem, gente, então é isso que esse capítulo nos trouxe.
nós passamos já da hora, né? Vamos então encerrando. Como nós vimos, como toda obra, esse estudo é muito interessante, né? André Luiz nos traz ensinamentos muito preciosos mesmo, né? Então vale a pena a gente perseverar. Na próxima quinta-feira vamos para o capítulo 13. Eu aqui agradeço a todos a companhia aqui durante esses momentos e vamos devolver agora então passar a palavra para a nossa amiga Lisa, que vai fazer o encerramento da nossa reunião. Obrigado, gente, pela companhia e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Olá, boa noite a todos. Sérgio, obrigado. Belo estudo, muito bom. Reflexões, né, para nós, que às vezes a gente lê e nem percebe. E é tão importante, tem cada texto maravilhoso. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo ao nosso Pai Maior que nos ampare, nos fortaleça, essa espiritualidade amiga, sempre nos dando condições de aprendizado para o nosso crescimento, nosso engrandecimento. Não só nosso, mas também daqueles que se encontram ao nosso lado. Que possamos estender até eles, através das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, esses conhecimentos, esses esclarecimentos. Como o nosso Mestre nos ensinou, exemplificando o bem. E assim é que devemos sempre nos comportar, como os cristãos que somos. Se nos dizemos cristãos, que sejamos seguidores do nosso Mestre, praticando, exercendo a caridade e a benevolência para com o nosso próximo. E o estudo é um desses, né? Esses ensinamentos que nós adquirimos faz com que nós possamos melhorar o nosso comportamento no nosso dia a dia. E sendo assim, Senhor, rogamos que os nossos corpos, ao descansarem, os nossos espíritos continuem trabalhando, que é a nossa meta, trabalhar. Jesus já dizia, eu trabalho e meu Pai trabalha muito mais. Então, que nós possamos continuar colaborando com o nosso Pai, trabalhando na espiritualidade em prol dessas criaturas necessitadas de amparo e de consolo, como falou o irmão no final da lição, que necessita de nós, encarnados, para dar continuidade a esses trabalhos, que possamos estar aptos para eles, ao repousarmos o nosso corpo. E pedimos a permissão à espiritualidade amiga para podermos dar por finalizado o estudo dessa noite. Muita paz a todos.